Oi, gente, tudo bem? Olha aqui meu filho tosado que eu que tosei. Eu tô entrando aqui para falar sobre a nossa energia que acabou de entrar aí do Vênus retrógrado, né? Eu já tinha avisado vocês, né, que Vênus entraria em movimento retrógrado, dia 14. E hoje, dia 15, né, tô falando um pouco mais sobre esse tema, porque teremos o Vênus retrógrado, tá? Até o dia 24, mais ou menos, de junho. Então, temos aí, vamos considerar um mês e meio de Vênus retrógrado pela frente, tá? No signo de Gêmeos, né? Então, assim, é um fator importante da gente falar. Eu quis parar e fazer um vídeo só sobre esse Vênus retrógrado em Gêmeos no meio da pandemia, né? Porque ele tem algumas características que cada um vai sentir de um jeito, né? Como acontece normalmente com qualquer trânsito, né? Porque tem trânsitos que de repente a pessoa vai sentir muito, né? Que você vai sentir aquele trânsito demais, e tem trânsitos que nem tanto, é que nem o inferno astral. Muitas vezes a pessoa tem um inferno astral e nem sente tanto peso daquilo, e tem vezes que a pessoa tem um inferno astral que sente muito peso, né? Que fala, nossa, a coisa tá delicada, a coisa não tá fácil, né? Então, assim, esse Vênus, ele pode trazer algumas confusões em relacionamento, tá? Eu tô falando, gente, vou fixar aqui o tema para vocês do Vênus retrógrado, para as pessoas saberem o que é que eu tô falando, tá? Calma aí. Vou fixar aqui. Não era isso. Calma aí. É que as pessoas estão querendo perguntar aqui do que é o tema. Gente, o tema é que as pessoas estão perguntando, quem tá aqui no Instagram. Então, assim, o tema é Vênus retrógrado. E eu queria, inclusive, perguntar para vocês, o que vocês imaginam que seja o Vênus retrógrado em Gêmeos 45 dias no meio de uma pandemia? Queria perguntar de vocês, quem estuda aí um pouco de astrologia, quem gosta de astrologia, por exemplo, a Ju entrou aqui e tá perguntando, qual a diferença do Vênus pro Mercúrio? Vênus, nós falamos de amor, nós falamos de relacionamento, e Mercúrio falamos de comunicação, de intelectualidade. Eles se relacionam num determinado ponto, porque não existe um bom relacionamento sem uma boa comunicação, né? Sempre digo que quando o mapa ele tem Vênus tenso e Mercúrio tenso, isso acaba potencializando demais um ao outro, no sentido de dificuldades em relacionamentos, né? Então isso é importante. Então esse Vênus retrógrado em Gêmeos, ele pode trazer muitas reflexões positivas, né? Então, em primeiro lugar, vamos pensar no positivo, né? Uma ressignificação aí, de você rememorar algumas coisas que se passaram e que se passam na sua cabeça em relação a relacionamentos amorosos. Pode se estender para relações no geral? Pode, gente. Pode não ser só relacionamento amoroso. Mas, no geral, você pode refletir sobre muitos erros que você já teve no passado em área amorosa. Você pode, de repente, querer conversar com questões amorosas que você até hoje não quis conversar e que você agora acha que seria melhor você resolver para não ficar com coisa mal resolvida na sua cabeça. Você pode querer resolver mágoas que você tenha de relacionamentos que se passaram, conversar com alguém que ficou alguma coisa mal resolvida. Qualquer questão nesse sentido, digamos assim, que precise ser ressignificada de área amorosa, pode ser bem positivo, né, esse Vênus, inclusive trazendo uma inteligência muito grande de reflexão sobre aquilo que ficou pendente, tá? Então esse é o ponto que eu considero mais positivo desse posicionamento. Agora, o que é tenso é que as pessoas podem ficar um pouco mais volúveis, um pouco mais confusas na área amorosa, né? Então pode estar, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa, pode dar uma tendência grande, às vezes, a infidelidade no sentido de ficar muito disperso na área amorosa, tá? Então as pessoas vão ter que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente com querer, às vezes, impor, tá, as coisas. Quantas vezes, aí fica a pergunta para vocês, comentem aqui, tô pedindo sempre para vocês comentarem, gente, curtam o vídeo e comentem. Quantas vezes vocês, em algum relacionamento, por querer se impor demais, acabaram criando conflito,
né? Então, esse Vênus retrógrado em Gêmeos, ele pode trazer um pouco isso. Às vezes, conversas que poderiam ser leves e trazer um consenso, que é o que eu falei que pode ser algo positivo até desse Vênus, em vez da coisa ficar leve, às vezes fica um pouco mais pesado. A Pri acabou de dizer aqui, precisa ter cuidado de conversar com a pessoa amada? Sim, mas não só com a pessoa amada, de relações no geral, tá? Então, muito cuidado com não trazer um peso e principalmente não querer se achar mais certo, não querer achar que a sua opinião é a melhor. E até com uma certa frieza, tá, gente, na área amorosa. Não podemos esquecer que Vênus posicionado em um signo como Gêmeos, que é um signo do ar, que é um signo muito intelectual, um signo muito rápido, ele traz uma coisa intelectual positiva, mas também uma análise muito grande. Então, às vezes, as pessoas podem ficar um pouquinho mais frias, sabe? Analisando cada item que uma pessoa fala, cada coisa, em vez de se entregar, né? Porque existem signos que são mais entregues, por exemplo, que são mais... tem uma facilidade maior de se entregar, né? Normalmente os signos do fogo e os signos da água. A gente não pode generalizar, sempre tem que ver o mapa como um todo, mas no geral são dois elementos que facilitam a entrega, enquanto que terra e ar tem um controle mental um pouco maior, né? Que tá sempre sob controle. Então, por exemplo... Um Vênus em Gêmeos, muitas vezes ele vai sentir mais prazer até em conversar e na admiração intelectual do que qualquer outra coisa. Já um Vênus em Escorpião pode ter uma coisa mais intensa, né? De querer um contato mais profundo, de querer uma fusão com outro, né? Então, Vênus em Gêmeos, por exemplo, na hora de dormir, pode falar assim, nossa, adorei conversar com você. E o Vênus em Escorpião pode falar assim, você vai me abraçar? Coisas desse gênero. Um Vênus em Virgem já pode falar, nossa, eu tô tão feliz que a gente tá melhorando cada vez mais em tudo na nossa relação, né? Então, cada pessoa pode trazer uma vibração diferente pelos Gêmeos, né? Que a pessoa vai sentir agora esse Vênus em Gêmeos, cada pessoa vai sentir esse Vênus em Gêmeos de uma forma. Então, por exemplo, eu tenho Vênus em Leão, eu vou sentir esse Vênus em Gêmeos de um jeito. Uma pessoa que tenha Vênus em Gêmeos, nesse momento com Vênus em Gêmeos retrógrado, vai sentir de um outro jeito. Então, cada pessoa sente, ó, a Débora tá dizendo aqui, eu amo conversar. Aliás, fica a pergunta aqui para vocês, comentem, quem tá vendo no IGTV, quem tá vendo no YouTube também. O que dá mais prazer para você numa relação amorosa? Não vale falar só o sexo, tá, gente? De repente pode ser o abraçar no final da noite. O vou te abraçar, você vai me abraçar no final da noite. Ou pode ser a conversa. Então, cada um tem uma coisa. Eu faço a pergunta para vocês, o que vocês sentem como o que dá mais prazer para vocês, né? Procurem sentir isso, né? Pegar o que é que dá esse prazer a mais e busquem isso nesse período, em vez de ficar só pensando no lado ruim de relacionamentos e etc. A Débora disse aqui, abraçar um cérebro, né? Então, Vênus em Gêmeos já quer abraçar um cérebro. Então, cada um, né? Mais gente dizendo aqui que a conversa, aí tem gente que já disse aqui tomar um vinho, hoje outra pessoa já disse inteligência, né? Então, eu queria saber de vocês, se cada um puder anotar aqui, ó, tenho Vênus em tal signo, e o que eu sinto mais prazer na área amorosa é isso, ó. O Nilgo Alberto disse cumplicidade. Não adianta falar sexo e que isso a gente já sabe que todo mundo gosta. Mas vamos pensar tirando o sexo, aquela segunda coisa, digamos assim, que dá mais prazer. Ó, uma pessoa disse aqui olho no olho, muito interessante. Né? Então coloquem aqui, tem o Vênus em Capricórnio, que nem o Léo disse. Você tem Vênus em Capricórnio, Léo, beleza. E o que te dá mais prazer num relacionamento amoroso? Pensem com esse Vênus em Gêmeos em colocar isso em prática, né? Como que vocês vão nesse período de 45 dias deixar esse amor fluir e ter isso vivo na vida de vocês, ok? Rony que vai fazer o namastê hoje, namastê.